Tô aqui na sua frente meio bagunçado. Cheguei com o volume do som topado. Olha a alegria de quem tá de volta no Brasil. Olha legal. Até comecei o vídeo com um trechinho de uma música do Hungria, que eu curto bastante, chamada Amor e Fé. Gosto pra caramba dessa música, eu escuto ali na hora de dar uma marombada, entendeu? E tô num clima sensacional, tô exausto, acabei de chegar de viagem, tem meia hora que eu cheguei em casa, minha esposa foi me pegar no aeroporto, mas tô amarradão de estar de volta, vi meus filhos, porra, minha filha chorou quando me viu no aeroporto, foi mó barato, meu irmão, é sensacional. Então tô num clima muito bom, até mantive aqui a roupa que eu viajei, ó, a minha blusa aqui da Memento Mori, que é da academia lá onde foi gravado o reality show lá na Sérvia. O meu chapéu que minha filha falou que tá parecendo o chapéu do Jumanji. Então, meu chapéu de Jumanji. E meu óculos, caixa grossíssima, né, meu irmão? Ó, esse óculos aí, sensacional. Vou tirar agora, né, já fiz a introdução aqui com a música do Hungria. E vamos falar sobre participação do Lula no Jornal Nacional. Que foi exatamente como eu falei que seria. Você que assistiu o meu vídeo com as minhas considerações da sabatina do Jair Bolsonaro no Jornal Nacional, você sabe que eu previ, também não era muito difícil prever, né? É isso aí, mas eu previ que seria esse joguinho de comadre que foi a participação do Lula no Jornal Nacional. É sobre isso que vamos falar. Eu não assisti ao vivo, porque eu estava voando da Suíça para o Brasil, né? Passei a noite toda na porra do avião lá, de Zurique para São Paulo, mas pedi que gravassem na íntegra a entrevista, e aí chegando em Guarulhos ali, eu fui lá pra sala VIP lá, me isolei no cantinho lá da sala VIP da Amex e pum, assisti com bastante calma a entrevista toda. Quase vomitei na porra da sala VIP toda, porque aquela entrevista do Lula, aquela sabatina dele no Jornal Nacional foi uma piada, né? Foi uma piada. Bom, deixa eu fazer só um disclaimer aqui, o mesmo que eu fiz quando eu falei do Bolsonaro. Neste canal, nós avaliamos as coisas como elas são. Quer me agradem, quer não me agradem. Eu analiso os fatos como eles são. Não tem esse negócio de distorcer a realidade para caber numa narrativa que eu goste, que eu ache mais gostosinha. Não tem essa porra não. Então vou avaliar aqui os fatos como eles são e aí na sequência eu dou a minha opinião, tá? Eu tô falando isso, fazendo esse disclaimer pra galera que tá chegando aqui no canal pela primeira vez, porque hoje em dia o que você mais encontra na internet é neguinho distorcendo a realidade para corroborar com a narrativa que lhe interessa. Bom, em relação à participação do Lula, eu avisei que ia ser joguinho de comadre, que não iam apertar o Lula, que ia ser bem diferente do que fizeram com o Bolsonaro, que iam ser muito mais amistosos. Falei que seria assim com o Ciro também, e também foi. Mas com o Lula foi mais adocicado ainda, né? O William Bonner mesmo já começou dizendo, o candidato aí, Luiz Inácio, que não deve nada na justiça. Mentira! Deve sim, senhor. Essa fala do Bonner é justamente para colocar na consciência do coletivo, de uma forma tácita, que o Lula é inocente. E inocente ele não é. Ele não é. Ele não foi inocentado dos crimes, porra nenhuma. O que aconteceu foi uma manobra jurídica que desconsiderou o local, a vara onde foi realizado o julgamento. Então achou que aquela vara, depois de alguns anos, alguém chegou e falou assim, opa, eu percebi aqui agora, olhando novamente os autos, né, talvez do processo político mais importante da história do Brasil, que passou pela primeira instância, pela segunda instância, terceira instância, quarta instância, e, né, meu irmão, o mundo inteiro assistiu, mas só agora, depois de não sei quantos anos, eu me dei conta que não era para ter acontecido em Curitiba, era para ter acontecido em Brasília. Então, poxa, vamos começar tudo de novo? Vamos começar tudo. Então foi isso aí, foi uma manobra jurídica que fizeram, mas de inocente não tem porra nenhuma. Então essa fala do Bonner já começou, quando ele falou mesmo, eu já me deu vontade de cuspir o cappuccino que eu tava tomando ali na hora. E aí depois, né, meu irmão, aí foi aquele show de horrores, né? O Lula, ele mente com uma falta de vergonha mesmo, ele mente da forma mais deslavada. Ele mesmo, né, tem vídeo ele falando que viajava pro exterior e falava que tinha tirado 60 milhões de crianças da miséria, da fome, não sei o quê, que uma vez mesmo o assessor disse pra ele, porra, Lula, 60 milhões de crianças tá um pouquinho pesado, né, compadre? Fala um pouquinho mesmo, nem existe isso tudo de muita criança no Brasil. Ele falava que saía chutando um número também. Então, foi um show de horrores.
né? A tal sabatina foi muito mais uma levantadinha para o Lula cortar. Outro fato que a gente tem que avaliar é que, por conta dessa dinâmica, o resultado final foi muito positivo para o Lula, muito positivo, né? Ele contou com a colaboração dos dois apresentadores, criou um clima ali muito propício para ele ali despejar suas mentiras para o povo. Então o resultado foi muito positivo. Com certeza ele ganhou muito voto nessa sua participação no Jornal Nacional, que ainda é um canhão de audiência, né? Mas ali, algumas coisas que foram mais marcantes, se ficar falando aqui de todas as mentiras que ele contou e todos os papos furados, esse vídeo aqui virou uma rave. Vamos para 48 horas de vídeo. Mas eu vou pontuar só algumas coisas. Por exemplo, quando falou da Dilma, ele fez aquela manobra, né, de saída rápida pela direita, né? No caso dele, pela esquerda. Não, a Dilma... então, inclusive, ele falou assim, inclusive eu encontrei a Dilma ontem, falei que ia vir aqui. Ela falou que se vocês perguntassem sobre o governo dela, era para chamar ela que ela vinha aqui falar. Ou seja, ele mesmo não quis falar sobre o governo da Dilma, que por sua vez era um fantoche dele, né? Por quê? Porque não tem como você negar que foi um desastre. Foi talvez o governo mais desastroso da história do país, o governo da Dilma. Então, o fato dele se negar a falar sobre... fazer uma autocrítica do PT, né, nesse sentido do governo da Dilma, já mostra que não mudou nada, é o canalha que sempre foi. Outra, quando perguntaram se ele respeitaria a lista tríplice da PGR, para você entender o que é o seguinte: o Ministério Público, para manter a sua autonomia de investigação, né, já que o Ministério Público é o responsável por iniciar os processos, por apresentar e investigar políticos, e no caso o próprio presidente, para ele manter a autonomia, o que ele faz? Quando tem que nomear o homem responsável pela PGR, que comanda o Ministério Público, o Ministério Público apresenta 3 nomes. Fala assim, nós, enquanto Ministério Público, nós achamos que qualquer um desses 3 aí está bem escolhido para manter a autonomia do Ministério Público. Todos os presidentes sempre respeitaram essa lista tríplice e escolhiam um desses nomes. Quem foi o primeiro presidente que resolveu desrespeitar? Jair Bolsonaro. Pegou a lista tríplice, amassou, cagou, jogou fora e nomeou um outro cara ali para que atendesse seus interesses. E aí foi perguntado pro Lula se ele faria a mesma coisa, e aí ele resolve então, vou deixar uma pulguinha atrás da orelha. Pulguinha atrás da orelha, malandro? Tá se candidatando para ser presidente, compadre. Que pulguinha atrás da orelha? Você tem que deixar as coisas às claras, para ninguém saber em que tá votando. Na verdade, era para todo mundo saber que você é um canalha, né? Mas tem que saber se pelo menos o canalha vai prometer que vai honrar e respeitar a lista tríplice, ou vai jogar fora e nomear alguém de acordo com seus interesses, assim como fez Jair Bolsonaro, para blindar sua própria família e seus aliados. E pela resposta já dá para ver que ele vai utilizar o mesmo modus operandi, né? Então, esse é outro ponto ali que ficou bem destacado. Aí outro foi um show de hipocrisia, por exemplo. Ele falaram do mensalão, ele é realmente mensalão, não sei o que, mas o orçamento secreto do Jair Bolsonaro é muito maior do que o mensalão. Concordo, mas aí ele não falou, e também o William Bonner e a Renata Vasconcelos não puxaram, que o partido dele, o PT, votou a favor do orçamento secreto e tem um monte de parlamentar do seu partido PT que recebe dinheiro do orçamento secreto. Isso aí ele preferiu não comentar. Outra coisa que ele deu uma jogadinha assim para meio acenar para a galera do centro ali, do Alckmin, né, que tá coladinho com ele agora, nunca se deram, sempre se odiaram, agora são grandes amantes, 9 semanas e meia de amor, foi quando ele resolveu falar, não, porque não é uma ditadura como, por exemplo, na ditadura cubana, na ditadura na Rússia, no partido chinês. Criticou as ditaduras, né, para dar um aceno pra galera, eu não sou tão ditador assim, mas no seu plano de governo. E incrível que o Jornal Nacional não falou sobre isso, ninguém perguntou para ele nada a esse respeito, mas no seu plano de governo está ali que ele prevê a regulação da mídia. Ele quer controlar a mídia. Tem algo mais ditatorial que isso? Você acabar com a liberdade de expressão completamente das pessoas? Ele quer regular, ele quer, meu irmão, controlar a mídia. E ninguém, de um canal de mídia, ninguém
perguntou a ele sobre isso, nada sobre esse ponto. Então, cara, foi um misto de mentiras, hipocrisia, ginástica mental para, no caso do Alckmin ali, pô, não, o Alckmin é sensacional. Sempre se xingaram, chamavam o Alckmin de fascista, nazista, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E agora estão coladinho, falou que o Alckmin é encantador, que o Alckmin já foi abraçado pelo PT. Meu irmão, é um nojo. Isso que acontece é um nojo. E fica claro que é o seguinte, que na política, quanto menos verdade você contar, maiores as suas chances de ser bem sucedido. É impressionante. Quanto mais mentiroso, mais cara de pau, mais canalha você for, maiores as suas chances de sucesso. E assim seguimos, né, entre a cruz e a espada, e com um futuro muito nebuloso pela frente, um prognóstico completamente desfavorável. É isso aí, siga-me no Instagram, @brigadeiromma, e confira a sua inscrição aqui, que em breve vem novidade para vocês. Um grande abraço e os.